Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AdsaCast. Eu sou o pastor Fábio Filho e hoje nós temos duas convidadas que vão compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, sua intimidade com Deus. Vai ser muito importante, então fica com a gente até o final, porque vai valer muito a pena, você vai ser edificado. A direção geral é do pastor Galdino Júnior e um oferecimento da Work Motors. Você que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, tem a loja do nosso querido irmão Jefferson, tem uma variedade de carros, olha, maravilhoso. Dá uma olhada aí no site e também nas redes sociais. Você que gosta de carro de luxo, você que gosta de carro popular, é isso aí. Acesse aí as redes sociais da Work Motors. As convidadas de hoje são duas influencer digital, cristã, servas de Deus, e vai compartilhar com a gente vários testemunhos aqui, vai ser edificante. Quero apresentar aqui a Ana Clara, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do que o senhor está fazendo. Estou bem animada, tenho certeza que vai ser muito bom. A nossa segunda convidada de hoje, ela é internacional, essa convidada. O nome dela é quase uma língua estranha, né? Jorinho. Quem é pentecostal assim não pode repetir 3 vezes. É a Ju Utsumi. Utsumi, isso. Ju Utsumi, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, é um privilégio estar aqui. Eu sei que vai ser um tempo muito bom, de muito aprendizado, de muita troca. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Amém. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, batendo esse papo. O pessoal da Assembleia de Deus, olha que maravilha, hein? Os jovens aí, canela de fogo de Jeová. Mas hoje em dia, depois que entrou o worship, todo mundo virou neopentecostal, né? Hoje em dia não tem mais essa... Antigamente, você só ouvia Cassiane na Assembleia e só ouvia Diante do Trono na comunidade. Graças a Deus a gente quebrou essa, né? E aí, e vocês ouvem o quê? Que vocês gostam de ouvir? Eu vou ser bem clichê, mas Tá bom. assim, Dynamis Music. Sim, a gente Porque ela bastante. congrega lá, né? Sim. Na Zion, né? Na Zion, eu gosto muito, escuto bastante Dynamis Music, gosto de Laura Sougueles. E o que vocês estão ouvindo atualmente? Assim, nossa, essa música não sai da minha cabeça. Porque eu tenho uma música que essa semana, cara, como Deus Não, falou vou olhar muito aqui. comigo, viu? Aquela música, eu lembro até da Ellen quando eu ouço essa música, aquela do Tu és e mais águas purificadoras. Sim, é muito sim. boa. Como é que chama a Do banda? F-Hop, né? F o quê? F-Hop? Acho que é por causa disso, tem F no nome, eu tô ouvindo, brincadeira. Eu, Não, mas essa semana eu tive uma experiência muito legal com Deus. Eu acordei e aí, cara, eu peguei o celular, já apareceu pra mim a música, eu comecei a ouvir. E aí Deus foi falando no meu coração, e aí eu fui tomar banho, comecei a chorar, senti a presença de Deus, fui pro quarto, me troquei, fui trabalhar ouvindo a música, cheguei lá na igreja, e aí eu fiz um devocional com essa música, eu fiz uma ministração durante o programa de rádio. Muitas pessoas foram edificadas, senti muita presença de Deus. Eu falei, nossa, como Deus é bom, Deus fala com a gente de várias formas. Sim. Aí essa música ficou marcado essa semana. Aí esses dias recebi minha família em casa, para um momento de comunhão, tal, todo mundo na mesa. Aí eu falei, vamos ouvir isso aqui. Sim. Foi muito legal. E aí no final eu acabei orando por eles, trouxe uma palavra ali e Deus fez presente. Como as coisas são, né? Nossa. Verdade. Então é muito importante o que você ouve, Sim. do que você se alimenta. E hoje, o que vocês ouvem assim para falar hoje é isso aqui? Então, não só de música, né? Aham. Eu gosto muito de escutar podcast também. Sim. Mas uma música que eu sou muito assim, tem músicas que marcam muito a minha temporada, Uhum. sabe? Então, quando eu tava pra me mudar assim do Brasil, eu escutava muito uma música que tava pra lançar, ainda não tinha saído lá do Dynamis Music, que é Sobre as Águas, da Rafa Gonçalves, e realmente foi a minha oração assim na minha temporada antes de eu mudar de país. E agora voltando, eu não lembro se o nome da música é Tu És Tudo ou Tudo Que Eu Tenho, eu não lembro. Mas Eu é um também não. espontâneo, assim, muito... Tem uns 12 minutos, assim, se eu não me engano, é do Alessandro Vilas Boas também. E, nossa, eu escuto essa música, sabe aquela música que começa, assim, você já tá Se derramando. em né? lágrimas, Sim. assim, muito. Eu acho que essa Tu És Tudo e Desejo Eterno também, eu ia nossa. falar essa. Eu fui... Ah, você ia falar essa? Não, mas pode falar.
Não, gente, não é essa. Mas eu fui pra uma viagem missionária pra El Salvador e foi a primeira vez que eu escutei essa música em espanhol. Sim. E desde então, nossa, essa música sempre fala muito comigo, me marcou assim mesmo. Mas é isso, eu acho que depende muito do que eu tô É o vivendo. momento, a Vendo. fase, né? Isso, Sim. E você, Ju? Eu ia falar essa também, essa é muito boa. Eles misturam, nessa versão, eles misturam tipo espanhol, inglês. é muito boa. Então é muito boa e a letra é maravilhosa. Tô gostando bastante de Tragam Suas Vasilhas. É uma música Nossa. que foi lançada, se não me engano, foi lançada recentemente, né? Sim, saiu. Do Alto Monte, que é do mesmo pessoal ali Uhum. da Zion, É da tal, Zion. do Dunamis. E, tem outras assim, que eu tenho aqui na minha playlist, mas eu fico sempre rodando assim entre elas, né? Então, Uhum. eu acho que não tem uma assim muito específica, mas assim, várias gerais, Uhum. sabe? Legal. E vocês são influencer digital. O que é ser uma influencer digital? Aí cada uma aí responde. Tá. Eu acho assim, eu me considero mais do que uma influencer, uma criadora de conteúdo. Tá. E algo que eu aprendi, assim, porque na minha cabeça, quando eu comecei a criar conteúdo, eu achava que eu precisava pensar em um conteúdo, tipo, sobre o que eu vou falar e tudo mais. Eu preciso montar e nananã. E aí, uma vez, um amigo nosso, o Patrick Volpe, ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. A gente tava conversando, assim, no almoço, e ele falou: o nosso problema é que às vezes a gente acha que a gente é criador de conteúdo, quando na verdade nós somos conteúdo de um criador. E aí, desde então, a minha mente abriu, assim, pra isso, porque eu penso, se eu tenho uma vida com Deus, eu tô tendo meu relacionamento com Deus e tudo mais, o que eu vivo vai ser o meu conteúdo, sabe? Se eu preciso parar pra elaborar uma coisa que eu vou falar e tudo mais, é porque eu não tô vivendo aquilo, é algo muito forçado. Então, eu acho que é o poder de você comunicar aquilo que o Senhor tá fazendo na sua vida e aquilo que você tá vendo que o Senhor tá fazendo no Brasil, nas nações, nas igrejas, e comunicar. Eu acredito que nós somos comunicadores daquilo que o Senhor faz. Eu me considero assim. Sim. Eu acho que eu também creio nessa visão. E uma coisa que eu no dia a dia sempre tento pontuar pra mim mesma, creio que a Ana deve fazer isso também, que é sempre antes de postar algo, eu fazer essa coisa. Por exemplo, estou fazendo um devocional. Às vezes a gente tem um costume de tirar a foto antes e postar. Só que aí muitas vezes a gente começa a fazer coisas só para postar. E não porque a gente realmente tem que Tá fazer. vivendo. Exato. Então eu comecei a mudar isso na minha vida também, de tipo, não, eu vou fazer primeiro isso, vamos supor, um devocional, igual eu estava falando, e depois eu vou, por exemplo, mostrar a Bíblia para influenciar as pessoas a fazerem o seu devocional do dia. Então eu acho que para nós também, como esses criadores de conteúdo, esses criadores ali de vídeos, enfim, ter esse entendimento de que antes eu devo ser essa pessoa, porque eu não sou o que eu faço, né? Então, assim, antes eu ser essa pessoa e depois eu posso, depois eu mostro lá. E eu acho que isso é muito importante, porque senão você tá meio que mostrando algo que não é real, mostrando Tem algo muito que é disso na internet, exato, né? Muito. exato. Não, eu acho até legal isso que você tá falando, porque às vezes isso é muito perigoso. Porque as pessoas que produzem conteúdo pra internet entram muito num lugar de performance. Sim, Então sim. você não tá mais fazendo aquilo porque é a sua vida, porque é algo que você tá vivendo, mas porque você quer mostrar pras pessoas que você tá fazendo, pra ter uma aprovação de volta Sim. de, nossa, você lê a Bíblia todo dia, você tem vida com Deus, Você é muito crente, ou você assim. tem uma rotina muito boa, sabe? E aí entra muito nesse lugar de performance e a gente começa a querer fazer pra ser aceito. Então acho que também é legal a gente quebrar essa mentalidade de eu já sou aceito e é por isso que eu faço. Porque senão a gente Sim. entra nesse lugar de performance que a Ju tava falando. Exato. E vocês se conheceram na internet? Como é que vocês são bem amigas, né? Você vê Sim. que até a conexão ali é sempre a mesma, de música, de ideia. Eu acho que foi pela internet o nosso primeiro Sim. contato. Não lembro, a primeira vez que a gente se falou. Eu acho que a gente começou a se seguir nas redes sociais, eu não lembro quando foi isso. E aí depois, posteriormente, nós fomos para um retiro que teve em 2021, eu acho, 2020, alguma coisa assim, que era um encontro de influenciadores na época, tal.
E aí nós nos Aquele conhecemos, retiro do pastor. Do Gui Guilherme. Batista. Ah, tá. Uhum. Isso. Foi isso. aham. E aí lá a gente ficou já bem mais próxima, assim, a gente deu Sim. uma boa entrosada. E aí depois disso a gente não foi aquela amizade que tipo assim, se viu depois de 2 em 2 anos. A gente Ficou bem procura, amiga. Porque a gente se identificou muito, assim, a gente era muito sim, parecida, mas foi pela internet. A gente até comenta, né? Que é muito doido que a gente vive numa época que, meu, se não existisse internet, nunca que a gente ia se conhecer. Uhum. E é tão fácil, tipo assim, a Ju de Minas, sim. eu de São Paulo, e a gente se conheceu em Goiânia. Então, mas o nosso primeiro contato foi porque acho que eu acompanhava seu conteúdo, aí você me seguiu, foi alguma coisa assim. A gente começou a responder story e a Uhum. gente tinha muitos amigos em comuns já, Sim, tem isso por também. conta da internet. E na época tava aquela fase da pandemia que as pessoas saíam, mas ainda não. Uhum. Então a gente fazia muita ligação no WhatsApp. Ah, verdade, verdade. Aí eram umas ligações assim com 5 amigos e a gente ficava horas fazendo devocional, Sim. live no Instagram. Verdade. E aí a gente ficou bem amiga antes mesmo de se conhecer pessoalmente, mas foi Uhum. assim. E sobre essa questão desse retiro, vocês foram convidadas? Como é que funciona? Foi, a gente tinha uns amigos já. Eu já tinha ido. É que a gente foi Eu numa não segunda lembro. edição. Isso, A primeira foram alguns amigos nossos, né? E eu acho que até nós duas tentamos ir no primeiro. Não sei se você tentou. eu Eu, não che- lembro. eu lembro que eu cheguei a tentar, mas eu até senti, assim, uma falta de paz mesmo pra não ir Uhum. no primeiro. E aí no segundo eu já senti uma Eu paz, já tinha assim. reservado algo especial para você Exato, aí. exato. A paz. Ah. Brincadeira. Exato. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que eu já tinha pensado em ir no primeiro, porque na época, justamente por conta da pandemia, a gente ficava muito no celular. Então, a gente, tipo, via muito isso. Uhum. Do retiro estava acontecendo, tinha muitas lives, muitas coisas no YouTube. Uhum. Então, a gente acompanhou bem e eu fiquei com muita vontade de ir, né? Então, não lembro se eu me inscrevi, eu não lembro como foi o Eu acho que ele processo. colocou. Não, ele colocou a gente num Num grupo grupo de de WhatsApp WhatsApp, de todo mundo que ele queria que fosse. E aí algumas pessoas deu certo porque não era todo mundo de São Paulo. Aham. E eu lembro que o Gui brincava, não, vai ser em Goiânia, porque tudo que é importante acontece em São Paulo. Então eles estão mal acostumados. Aí algumas pessoas foram porque era em Goiânia, mas ele colocou a gente num grupo. Eu não lembro muito bem, assim, de como foi, mas eu acho que ele colocou a gente num grupo com os convidados e aí aconteceu da gente ir. Sim. E nesse retiro, como é que é um retiro? Só para encontrar os amigos, trocar experiência, ou vocês ali são ministrados para realmente influenciar outras pessoas? Existe isso? Porque eu sei que na igreja tem isso, né? O pastor reúne os líderes, traz uma capacitação, um alinhamento, uma visão Uhum. para eles aplicar nos seus liderados. Esse retiro é para isso ou não? Como é que funciona isso aí? Quando aconteceu, acho que a gente pode falar um pouco melhor também, porque ela foi nos mesmos que eu, era um lugar pra gente realmente receber Uhum, e pra gente ter um tempo ali de agora nós estamos recebendo, não uhum, se preocupa Em em postar. entregar, em você ministrar, em você pregar. O Gui colocava muitas pessoas, tipo, dos nossos amigos pra me pregar e tudo mais, mas era um momento, tipo, que a gente acordava, basicamente nossa rotina, a gente acordava, tomava café da manhã, ia pra primeira sessão, então culto, almoço, aí tinha a sessão da tarde, Uhum. a gente tinha um tempinho livre que às vezes a gente criava conteúdo, Sim. gravava, e de noite o culto da noite. Então era realmente pra gente ser ministrado mesmo, assim. Ele convidava os preletores, assim, amigos deles, e era assim. Sim, é. Foi basicamente isso. E aí um pessoal trazer essas palestras. Foram pessoas de vários nichos, assim, da política, política assim, governo, né? Que eu uhum. digo governo, de várias esferas da sociedade, Uhum. trazer vários tipos de ensinamento para nós. Então, foi excelente, foi um tempo muito bom. Essa questão de vocês se dedicarem ao digital para esse momento de devocional, começou no Instagram? Ou vocês chegaram, porque vocês são novinhas, né? Uhum. Ou chegaram a usar outras redes sociais? A gente usava bastante o TikTok, Hum. porque na época da pandemia todo mundo usava o TikTok, o Instagram, mas puxava, às vezes, teve uma época que eu usei o Twitter, mas era mais foco no Instagram e TikTok, TikTok, sempre. Vocês já ouviram falar do Orkut?
Não, já ouvi falar dessa lenda urbana aí. A primeira Usar, rede não. social, né, André? Acho que a primeira rede social, a gente ia pra Lan House pra usar o Orkut. Meu Não tinha nem Lan House eu já celular. fui já. Já foi em Lan House? Lan House eu já fui. Agora, Eu Orkut eu não... Eu já ouvi falar dessa lenda urbana aí do Orkut, mas Cara, o Orkut foi a primeira rede social. E aí não tinha no celular, não tinha, né? Hoje tem tudo no celular, essa facilidade. Mas na época não. Você tinha que ter um computador para usar o Orkut, não tinha aplicativo. Aí quem não tinha computador na época, aí tinha que ir na Lan House, você pagava lá meia hora, 30 minutos para poder usar, né? usar, postar suas fotos, ver as suas comunidades, né? Então vocês nem sabem o que é isso, né? não. Não, mais ou menos assim. Eu peguei um pouquinho da fase do Facebook, Sim. aí veio TikTok, Instagram, o Snapchat, uma Sim, época Snap. também, Twitter, mas hoje E essa diferença, Instagram e TikTok, é o mesmo conteúdo ou vocês fazem conteúdos separados? Diferentes. depende bastante. Assim, o TikTok eu gosto de usar. Lá eu acho que a gente tem uma abertura maior, porque Sim. as pessoas, ainda mais agora que as pessoas gostam mais desses vídeos falados, porque teve a época do TikTok que era dança, né? Que as Isso. pessoas Sim. dançavam. Uhum. Então era uma fase até que eu não me conectei tanto, porque eu nunca dancei, Sim. mas pra falar hoje eu gosto muito mais do TikTok, porque ele pega várias pessoas, entendeu? Não é só quem você segue. O Instagram, eu acho que é mais um lugar para você criar relacionamento, comunidade. Porque a pessoa que te segue, ela tá lá vendo você todos os dias. No TikTok, eu posso ver um vídeo seu hoje e daqui só uma semana, ou Sim. um mês. Então, eu acho que ali no TikTok você cria conteúdo, mas no Instagram você tá criando um relacionamento, uma comunidade. Tipo, essas pessoas me acompanham, sabem da minha vida. Eu vejo muito assim. E você, Ju, é o mesmo conteúdo ou não? É e não é. Tem coisas que são semelhantes, assim, que vai para os dois. Agora, tem coisas que é mais específico para um e para outro, né? Mas algo que. Bom, eu tenho visto algumas pessoas falarem sobre isso, que estão se sentindo mais confortáveis, assim, se sentem mais livres para postar as coisas no TikTok do que no Instagram. Tipo, como se elas se sentissem menos julgadas. Não sei se o Instagram se tornou hoje algo mais. Não sei, que as pessoas usam para trabalho ou algo do tipo, mas eu tenho percebido que no TikTok tem se tornado tipo stories, onde vários influencers, Sim. eles postam um TikTok como se fosse um story. Assim, Uhum. não é um vídeo muito trabalhado, não é um vídeo que tem uma Eu acho que com produção. mais quantidade, mais Exato, vezes, né? mais vídeos, mas com uma qualidade mais simples, assim, tipo um story mesmo. Então, mas eu gosto muito dos dois. YouTuber. Eu não uso o YouTube. A Eu- Ana usa. Eu gosto do YouTube. Eu acho que é uma plataforma em que você consegue ter mais conteúdo do que qualquer outra rede social. Porque às vezes não dá pra você falar de um assunto em 1 minuto, Sim. 30 segundos, como é os stories, mas um vídeo de 10, 12 minutos você consegue se aprofundar. Então, eu acho que é um lugar muito mais de conteúdo e você consegue mostrar mais da sua vida. Então, eu tive uma época no YouTube que eu era bem ativa, assim, que eu postava vlog, minha rotina. Tô querendo voltar agora. Só que disparado é a rede social que mais dá trabalho, porque é um vídeo mais trabalhado, ele é mais Edição. longo, a edição demora muito mais. Mas eu gosto muito do YouTube. Tipo, é uma das minhas. O YouTube e o Pinterest, na verdade, são as redes sociais que eu mais uso. Por menos óbvias que elas sejam, porque o Pinterest você usa assim pra ter muitas inspirações Sim. e o YouTube por ser esse lugar de conteúdo, sabe? Porque hoje em dia muita gente cria conteúdo, mas não é um conteúdo bom, tem muito conteúdo fútil. E o YouTube, eu acho que ele filtra mais, assim, ele tem um conteúdo de mais qualidade, mais profundo. Eu gosto bastante do YouTube. Sim. Exige um pouco mais, Mais, né? é. Um pouco mais. E você mora em Minas Gerais. Sim, Poços de Caldas. Né? O que é uma Poços de Caldas, você sabe, não? Então, Não sabe. Então, Então, não. eu sei mais ou menos. Na verdade, eu já ouvi falar, mas eu creio que seja por conta da. Bom, uma suposição, né? Sim. Por conta das águas sulfurosas, eu não sei. Não sei. É porque na minha cidade tem água sulfurosa, aquelas águas que você passa no corpo, assim, cura ferida, tal. É uma água bem famosa lá. Mas
uma boa questão. Acho que eu nunca procurei o É uma significado. ótima pergunta. Então, a dica aí é para o próximo conteúdo. E eu fui uma vez, acho que 2 vezes no máximo, em Poços de Caldas. É Minas Gerais, mas não é tão mineiro, né? Sim, é mais pro sul. É, Então, né? assim, a gente tem uma cidade que fica uns 40, 30 minutos da nossa, que já é estado de São Paulo. Você lembra da cidade? Ana? Eu acho que é Águas da Prata. Águas da Prata, acho que é estado de São Paulo já. Uhum. Então, é bem perto. Então, é uma cidade que ela já é meio colada com o estado de São Paulo. Então, não é muito Sim. interior, assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma cidade não é nem grande, assim, nem pequena. É uma cidade média, um porte ótimo. Mas não se compara a uma Campinas, né? Uma São Paulo, assim. E também não se compara a uma cidade pequenininha. Uma cidade que tem uma quantidade de habitantes legal, acho que 170 mil, se não me engano. E uma cidade turística, então é uma cidade muito gostosa para morar. Tem muitos eventos lá, Tem. evangélicos? Evangélicos? Tem bastante. A gente tem bastante evento no Ronaldão, é tipo um estádio assim. Tem bastante eventos de igreja, é bem legal. Uma E cidade muito você boa. está morando nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É americana. Já virou. Não, brasileira. Brincadeira. Eu tô morando em Tulsa, fica em Oklahoma. Vai fazer 1 ano agora em agosto que eu fui, que vou voltar agora, quando fizer 1 ano. Mas eu nasci em São Paulo, então totalmente diferente, né? Mas Tulsa é uma cidade muito calma, muito tranquila. E 18 anos da minha vida, eu fiquei em São Paulo, e que as pessoas falavam, vocês estão sempre com pressa, atrasado, estressado. Pra mim era tipo, normal. Uhum. Então eu chego lá, os primeiros meses, assim, tédio, sabe? Mas tá sendo muito gostoso. Acho que acho muito interessante você ter uma fase, assim, numa cidade mais tranquila. E lá é uma cidade que tem muitas igrejas. Eu tô fazendo faculdade lá, né? É um Bible College, então a gente tem aulas da Bíblia. E tem uma universidade muito conhecida que é a ORU, Oral Roberts University, que ela é gigante, assim. Então, é uma cidade que a gente brinca nos meus amigos, né? É uma cidade muito crente, onde você vai, ou Aham. tem aposentado, ou cristão, ou estudante da faculdade. Tem várias igrejas, tem muitos eventos, assim, também. Mas é bem mais tranquilo que São Paulo. Eu sinto falta, às vezes, de São Paulo. Você congrega na Zion, a Zion é uma igreja mais do estilo americano, até o próprio Theo, né? Passou muitos anos lá, ele teve na rádio musical com a gente. Uns meses atrás ele contou o testemunho dele. Então a Zion é uma igreja no estilo americana, né? Ou não? A Zion, ela tem uma visão global, né? Sim. Então, assim, a gente sempre recebeu muitos preletores dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo do México, assim, Uhum. é muito global. Então, a gente sempre aprendeu sobre a importância de você falar mais de um idioma. Então, eu não diria que ela tem um estilo americano, mas é porque a visão da nossa igreja é muito global, das Sim. nações, e aí se adequa nesse lugar, sabe? Eu comentei isso porque eu queria fazer essa pergunta. Você percebeu alguma diferença da igreja brasileira para a igreja americana? Percebi. Mesmo sendo, assim, igual você falou, a minha igreja ela já tem uma visão muito global, então tem muitas coisas que, às vezes, para uma pessoa ela ia estranhar, mas, alguém que fala outro idioma, ou adoração em inglês, a adoração em espanhol, isso é uma coisa que a gente já tá habituado, porque a nossa visão é essa de receber as nações e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a cultura muda muito, né? Então, o que eu senti, assim, os americanos, eles são mais frios, mais reservados. Então, o que pra gente é normal de acabar o culto e a gente tá lá conversando e a gente vai sair, lá já não acontece tanto. É tipo, acabou o culto, cada um vai pra sua casa. O máximo é um ir pra casa do outro almoçar. E, pelo menos na Zion, a gente tem culto de manhã e de noite. E lá na igreja que eu estou indo tem só culto de manhã. Então, pra mim, isso foi um pouco esquisito também. Nossa, mas o culto de manhã geralmente é, Uhum. né? Não é o culto que a gente vai. Sim. Mas, assim, uma coisa, no sentido mais espiritual, eu senti. Eles. É diferente, mas é algo que eu aprendi que nem sempre o diferente é ruim. Sim. É só diferente. Então, eles têm uma cultura de excelência muito boa. Então, você vai ver eles servindo no culto nas mídias e tudo. É muito excelente. Eles vão fazer aquilo muito bem feito. E aqui, por exemplo, a gente tem isso de ser mais próximo das pessoas, de perguntar mais. Calor humano. A cultura do discipulado, pelo menos
falando do meu contexto, assim, é muito forte. Então, tem sempre alguém te acompanhando, te liderando, que você presta contas. Lá isso é uma coisa mais difícil. O discipulado, ele é mais geral Eu tenho a impressão que a gente tem que veio de lá, né? Essa cultura, ou não? do É. discipulado. Assim, eu tô contando a minha experiência que eu tô Aham. tendo com a cidade que eu tô, que é uma cidade pequena, e é a minha primeira vez tendo uma experiência nos Estados Unidos. Então, pode ser também que seja da minha cidade, às vezes Local, do né? meu bairro, Uhum. mas a experiência que eu tive, assim, uma das diferenças que eu percebi é essa questão do discipulado, que é bem diferente do que eu estava acostumada aqui, sabe? Mas eu acho que tá sendo incrível, assim, eu aprendi muitas coisas lá, abriu muito a minha visão para as nações de que, beleza, o Brasil tá recebendo algo muito especial, a gente honra isso, mas o Senhor tá se movendo fora do Brasil, o Senhor tá fazendo alguma coisa lá, e a gente precisa estar disponível e ser obediente a servir lá fora também, sabe? Porque quando eu cheguei lá, eu tava meio que numa crise, assim, porque eu tava, Senhor, tava servindo, eu tava tão envolvida na minha igreja local e tanta coisa acontecendo, conferência, e o Brasil, avivamento, Sim. né? E aqui, tipo, o que tá acontecendo? Eu quero voltar. E eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim, eu preciso mais de você aqui agora, do que eu preciso de você lá. Então, às vezes, a gente tá tão nesse lugar confortável e egoísta de eu tô recebendo alguma coisa aqui, eu tô confortável aqui, e a gente esquece que a gente precisa receber e a gente precisa entregar. Então, ao mesmo tempo que às vezes são coisas que é difícil você se acostumar, que é diferente, você tem que ter essa mentalidade de se eu tô percebendo algo que eu carrego e não tem aqui, então tem um propósito pra eu estar aqui, sabe? Então tem sido especial, muito especial, porque quando você tem uma palavra de Deus, não importa o lugar, os desafios, você vai permanecer nesse lugar onde ele te plantou. Sim. Algumas semanas atrás, nós tivemos na nossa igreja uma conferência bíblica, e aí um dos palestrantes foi o doutor Elias Dantas, que ele é o fundador do GKPN, que é um grande teólogo, é diretor de uma faculdade também nos Estados Unidos, em Nyack. Ele é, ele é o mentor dos principais líderes do nosso Brasil, né? Na verdade, o GKPN está em mais de 100 países, se eu não me engano. Ele viaja por ano mais de 150 países. Ele viaja. E é obra missionária, visitando igrejas, trabalhos missionários. E eu falei, o pastor Elias, na visão do senhor, tem a diferença da igreja americana para as igrejas, né, na Europa, na América? Ele falou assim: tudo que há de novo em qualquer lugar do mundo passa pelo Brasil. Então, o Uhum. Brasil realmente é um lugar onde Deus tem abençoado, né? Uma Uhum. nação muito próspera, abençoada. E o que Deus está, aí isso é minhas palavras, né? O que Deus está fazendo no Brasil, levantando essa geração, muitos jovens envolvidos, e a mídia, a internet contribui com isso, Uhum. porque a gente consegue aumentar, expandir, Sim, né, muitas coisas, como você falou, que imagina se não tivesse internet. sim. Sim. Imagina na minha época, Uhum. né? Não que eu seja tão velho assim, mas eu Na peguei o minha época se Orkut. Eu entregou. peguei o Orkut, né, pessoal? Então, tipo assim, hoje crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, Uhum. meu filho com 10 anos já teve um iPhone. Eu tive um iPhone com 30 anos, sei lá, né? E, na minha época, quando eu era criança, não só vivia na rua, tal. Então, Sim. a internet ela expandiu isso, né? Uhum. Então, isso foi muito bom no Brasil, porque você consegue compartilhar, que você tem a sua experiência com Deus, a sua experiência com Deus, e isso alcança outras pessoas, as pessoas passam a buscar a querer isso também. Uhum. Sim. Então, acho que e o Brasil é um dos países, se não o país que mais usa a internet, a rede social, né? O Brasil tá no ranking ali Uhum. top 5. Então, o Brasil tem algo diferente mesmo, né? Tem, Sim. tem sim. E uma coisa que eu lembrei, assim, que eu acho legal de comentar, eu tava agora servindo uma escola fiquei 18 dias na Dunamis Farm. E uma das aulas que a gente teve sobre comunicação, a gente aprendeu que a média que, basicamente, assim, dos brasileiros, principalmente dos jovens, nas redes sociais é de 9 horas por dia. Isso mesmo. 9 horas por dia. E é muito doido, porque às vezes a gente quer competir com o conteúdo que os jovens estão recebendo todos os dias, 9 horas por dia, por um conteúdo que eles vão receber na igreja uma vez por semana, durante o quê? Um culto 2 horas, Uhum. 3 horas, se for muito longo. Sim. E aí muitas pessoas ainda insistem em falar, tipo, a internet
perda de tempo, nanana, sendo que nós cristãos, a gente precisa se posicionar, Uhum. criar conteúdo para as pessoas, porque as pessoas estão nesse lugar, entendeu? Para alimentar também essas pessoas nesse lugar, porque a maioria dos jovens, igual você falou, o Brasil, principalmente, a gente tá o tempo inteiro conectado. Então, a cadeira tá sempre vazia. Alguém vai sentar lá, entendeu? Se não Exato. for a gente, Vão vai ser ser o outra. outro lado. Então, E a igreja, infelizmente, a igreja abriu mão de muitas coisas, entregou pro adversário, né? Na época, o rádio, né? O rádio era, nossa, como é que você fala? Era algo do demônio, né? Como é que você tá aqui se ouve a pessoa falando do outro lado, né? Aí veio a televisão era a imagem da besta. nossa. Aí começou a surgir a internet também. Graças a Deus, a visão de muitos líderes se abriu, muitas igrejas também. E hoje os pastores, né? Você vê pastores com milhões Sim. de Seguidores, tal. seguidores e tal. Isso é muito legal. Mas a igreja, como você falou, precisa se posicionar. Porque se você não fizer como cristão, o ímpio vai estar fazendo ali. Com Vai estar certeza. Sim. produzindo o conteúdo dele. Uhum. E isso Sim. alcança as nossas crianças, adolescentes, Sim. jovens, né? Uhum. Então é muito importante isso, esse posicionamento da igreja. Ô Ju, você foi missionária, né? Sim. Viajou também para outros países. Conta pra gente Sim. essa experiência aí. Sim, essa mesma escola que a Ana falou, dessa escola que ela fez, eu também fiz. Na Aham. verdade, nós fomos juntas. Uhum. Essa escola que ela falou de agora Sim. é porque ela foi novamente como uma staff. Uhum. Mas na primeira vez nós fomos Do juntas. Dunamis. Tá. A gente foi pra farm. Aham. O Foi o Dunamis. Greenhouse. O Dunamis Sim, Greenhouse. sim. Aí a gente foi pra esse evento, ó, Essa escola. essa escola que se chama Greenhouse, que é uma escola de 15, geralmente 15, 15 20 dias. dias, Aham. por aí, que é uma escola de avivamento e algumas das vezes tem as viagens missionárias depois. Se eu não me engano, na minha escola não teve. Já essa já teve algumas viagens. Porque o ano que a gente foi tava A saindo pandemia da tava pandemia, as ainda restrições. ali, Então, prático não aconteceu. Sim. Aí depois dessa, eu fiz o DTS, que é uma escola de treinamento, discipulado e envio para as nações. Então a gente passa 3 meses sendo ensinado, sendo treinado, e depois 3 meses nas nações. E aí depois dessa escola eu fiz mais uma, que é o Hangar, que é uma escola com foco em liderança, mas é um foco com a liderança no serviço. Então você serve e aprende a ser líder, porque eles entendem que Jesus, ele foi e é o nosso maior exemplo de liderança. E Jesus, ele estava aqui para nos servir, era um servo. E o servo geralmente é aquele que é o menor. É aquele que as pessoas não veem. Não é uma pessoa que está em um lugar de relevância. Você está na cozinha, você está lavando lixo, você está na fazendinha lá cuidando da hortinha, dos animais, você está na lavanderia. Não é um lugar de destaque, né? Não é um lugar de destaque. E Jesus foi esse, né, que serviu com o seu próprio corpo, morrendo por nós. Então, eles ensinam você a ser líder dessa forma, servindo as pessoas em um lugar de zero visibilidade, em um lugar na qual você é totalmente trabalhado, totalmente capacitado mesmo, entendendo essa visão de liderança, uma visão que às vezes a gente não está acostumado a ver. Sempre vê líderes e tem que ter também, lugar de né? destaque, Exato, e né? a gente tem que estar nesses lugares também, Uhum. mas é entender a essência do serviço, É que da liderança. algumas pessoas têm a visão de que você liderar ou você fazer algo para Deus só se você tiver com o microfone na mão, né? Sim, Uhum. Ou em cima do altar. E Sim. não é nada disso. sim. Imagina se todo mundo tivesse com o microfone na mão. E Quem as ia outras pessoas de recepcionar? outros lugares, Quem ia fazer o exato. evangelismo? Quem ia cuidar, né? Quem ia... É por isso que é importante justamente o que a gente estava conversando, sobre a gente entender o que Deus tem para nós agora, nesse momento. Porque pode ser que nesse momento o que Deus tenha para você é um lugar de destaque, na Uhum. qual você vai cuidar de uma liderança de jovens, e os jovens vão te ver todo culto lá, abrindo culto, ou você vai ter muitos seguidores, ou talvez o que Deus tem para você agora é para que você. Nossa, o meu pai, ele é um grande exemplo para mim. E ele me ensina muito. Eu fico emocionada toda vez que eu falo dele. Que linda, Porque fala. ele é um grande exemplo pra mim, assim, nessa questão. Porque ele fala assim, Ju,
eu já fui uma pessoa, ele é uma pessoa muito conhecida, e é uma pessoa que muitas pessoas conhecem. Mas ele fala pra mim, Ju, eu entendi que agora o meu chamado é cuidar das pessoas que estão escondidas. Tipo assim, dos meus amigos. Tipo, eu chego no meu café. Da família. Exato. Uhum. Eu chegar no meu café e eu entender, tipo, que a pessoa que tá ali no caixa, a pessoa que tá ali, esse é o meu propósito agora. Então, tipo, eu creio que é entender o que Deus tem pra você agora. E a Ana falou algo que é muito importante, ter uma palavra de Deus também. Porque se você tem uma palavra de Deus pra viver algo, você tem tudo. Porque pode vir vento, pode vir tudo, mas você tem uma palavra, Deus te falou que você precisa estar ali. E esse ano meu na Farm foi basicamente por conta que eu tive uma palavra. Estar em um lugar na qual você vive em comunidade, na qual você tem uma liderança o tempo inteiro, te instigando a crescer, né? Porque é diferente de você ter um pai e mãe. Porque assim, quando a gente se torna um pouco mais velho, depois dos 18 anos, às vezes o pai e a mãe, eles ficam assim mais tranquilos, não ficam tanto no pé, né? Agora ali era um lugar que você estava o tempo inteiro sendo cuidado e liderado para justamente você crescer, você não estava ali à toa, né? Então, é um processo muito difícil, não é fácil. Às vezes as pessoas olham, farm, é maravilhoso estar lá. Só que você entrar no processo, você vencer o seu orgulho, você vencer os seus traumas, os problemas do seu passado, isso não é gostoso, isso não é bom. Mexe com o que dói, né? Exato, Causador, mas é necessário, né? mas O é crescimento necessário. causador, né? Exato, porque é como se Jesus estivesse assim pegando aquelas feridas mesmo, tirando os band-aids, porque isso é bem legal, como a gente usa band-aids para tapar as feridas. Tipo, deixando ali, deixando marinar o negócio em vez de arrancar, porque dói, e deixar Jesus colocar a mão nisso. Porque quando Jesus colocar a mão, não vai ser fácil. Vai existir um processo, né? Mas meu intercessor Robert, ele fala, Deus é um Deus processual. Com Deus não existe nada que lógico, existe coisas que são de uma hora para outra que Deus faz rapidamente, mas em sua maioria é um processo, porque é nesse momento que nós entendemos várias coisas, nós entendemos o que Deus está fazendo, tal. E esse ano foi isso, basicamente, esse ano de missões ali que eu estava ali. Um ano de vencer muitos processos, de lidar com meus problemas, de falar, não, chega, eu preciso lidar com essa questão minha. Tipo, às vezes a gente tem eu tenho problema com mulheres, por exemplo, com homens. Eu tive muito problema com amizades. Agora chegou a hora de eu enfrentar isso. Como? Deixando Jesus colocar a mão nisso, né? E esse momento que eu estava no DTS, que foi específico ali das missões, que a gente saiu e tal, foi muito legal porque eu estava no Descend de, acho que 2020, que foi aqui no Brasil. Acho que foi. Acho que foi, né? Aquele que teve em vários estádios aqui em São Paulo. E houve uma profecia que foi lançada, eu não me lembro quem foi, não lembro se foi o Kriegner, alguém que falou que em 3 anos Deus estaria enviando missionários para a Europa para que realmente houvesse algo lá, que Deus iria fazer algo. E eu não me lembrava disso, eu devo ter ouvido isso, mas assim, Passou despercebido. passei despercebido. E aí, quando a gente foi fazer essa escola, eu descobri que a escola seria para Europa e Brasil. E aí, até então nem tinha mitinado assim. E aí, quando a gente foi descobrir os lugares, os países, né, que estariam ali pra gente orar, entender de Deus e escolher, passaram no telão essa profecia. E aí todo mundo se arrepiou todo, porque muita gente tava lá no Descend e não lembrava. sabia. E aí passou o vídeo, em 3 anos, Deus estará enviando missionários pra Europa por conta disso, disso, disso. Aí todo mundo, meu Deus. É real, tipo, é uma promessa de Deus. Então, a gente foi enviado para vários lugares da Europa e Brasil. Eu fui para Espanha, Portugal e Noruega. E nesses 3 lugares, Deus fez muita coisa. Eu vi muita cura, vi muita transformação, vi muitos muçulmanos realmente entendendo quem é Jesus, quem é Deus, tendo uma nova revelação. Nossa, muitas pessoas recebendo algo totalmente fresco e novo, porque muitas pessoas ali mal sabiam do que se tratava o próprio Deus, o próprio Jesus. E foi uma experiência que eu falei até com a Ana esses dias, eu falei, cara, todo mundo tinha que fazer missões um dia. Sim. Porque
em primeiro lugar, a gente tá ali pelas pessoas para tornar o nome de Deus conhecido, mas causa algo em nós também. Sim, Você é Tipo, com transformado. certeza. Causa algo em nós. E nós não estamos ali por nós, porque, tipo, a gente sabe Uhum. que a gente já conhece a Cristo e tal. Então, é pelo próximo, é para tornar o nome de Jesus conhecido. Sim, Mas o que isso causa em nós é até maior do que a gente imagina. com certeza. Porque como a gente é abençoado pelas igrejas. Uhum. Tem uma igreja lá que é um exemplo claro, assim, que a gente chegou lá, a igreja tinha, tipo, 5 membros. Era um corredor. E o Nossa. pastor totalmente apaixonado por Deus, assim, uma coisa linda. E ele não tinha pessoas ali. Ele não tinha pessoas congregando ali e tal, mas ele estava de todo o coração. Ele estava com muita paixão mesmo por Cristo. Então você vê muitas coisas. E você é totalmente tocado de tipo, como um pastor com 5 membros tem tanta garra e tanta força para continuar algo que ele talvez não tá vendo um resultado, não fruto. tá. Ele chorou, ele falou, cara, é a primeira vez que eu tô vendo tantos jovens na minha igreja. Porque nós éramos um grupo de 15 pessoas, era o maior grupo da escola. E ele chorava. Tipo, é uma promessa se cumprindo. Porque lá os Deus jovens. respondendo até a oração dele, né? Exato. E ao mesmo tempo, igrejas com muitas pessoas, e é o que a Ana falou, às vezes a gente tem isso de tipo, Deus está fazendo só no Brasil. Mas não, Uhum. Deus está fazendo lá e muito. Na Muito. Noruega você passa nas ruas. Tem pessoas fazendo evangelismo em todos os lugares, de todas as formas, com pintura, com dança, igrejas cheias de pessoas servindo, pessoas fazendo mesmo, Uhum. mas a gente fica com isso, tipo assim, só o Brasil. É. E não, Deus realmente está fazendo algo no mundo todo, mas é por isso que é importante novamente aquilo, você entender o que Deus tem para você. Sim. Porque aí também, se você ficar nisso, mas então se Deus está fazendo lá, Deus tem pessoas lá. Não, às vezes o que Deus tem pra mim agora é que eu esteja lá. Nossa, com certeza. Quando eu cheguei em Tulsa, foi uma experiência muito, muito bizarra, assim. Porque quando o avião pousou, era a minha primeira vez nos Estados Unidos. E eu tinha a impressão que eu ia chegar e eu ia ficar, meu, que lugar é esse? Um lugar novo. E era muito esquisito, porque eu tinha a sensação como se eu já estivesse lá. Como se fosse um lugar que eu já conhecesse. E eu fiquei com aquela sensação, quando a gente pousou, aí a gente passa pelo raio-x, aí tava na fila da imigração, e aí quando a gente chegou, assim, no lugar que a gente tava já com as malas, esperando a pessoa que ia buscar a gente no aeroporto, tava que esquisito, é como se eu já estivesse aqui, como se eu já conhecesse. E o Espírito Santo falou pra mim, as suas orações chegaram primeiro. Glória a Deus. Então, assim, eu acho que o lugar que a gente vai servir, que o Senhor envia a gente para estar lá em missões, e muitas vezes as pessoas confundem missões com você pegar um avião, você ir para outra nação, Sim. você passar 15 dias, você tá em missão. Mas todo cristão que não é um missionário é um impostor. Então não importa o lugar que você tá em missão. Seja na sua escola, o lugar que Deus te plantou agora é o seu campo missionário, a sua família, e você tem que ser fiel com isso. Mas o Senhor, ele é tão bom que ele entrega o coração da nação que Daquele você lugar tá indo. pra nós. Porque eu lembro o ano que eu entendi que o Senhor ia me mandar para os Estados Unidos, eu tava na escola ainda, no meu último ano. E eu acordava para fazer devocional. E eu acordava e eu lembro de madrugada e eu chorava por Tulsa. Eu falava, Senhor, alcança aquele lugar, traz um avivamento. E aí quando eu cheguei lá, é como se eu já conhecesse. Nossa, sim. Porque o seu espírito, ele tava intercedendo por aquele aquele lugar, lugar. sabe? E aí aconteceu. Aquele lugar já fazia parte de você antes de Sim. você pisar os pés lá. E no começo do ano também agora, se eu não me engano foi em março ou maio, março eu acho, nós fomos com a igreja lá dos Estados Unidos para El Salvador. E foi um cumprimento da fidelidade de Deus mais uma vez, porque eu lembro que quando a gente estava no Greenhouse, eu recebi palavras dos Estados Unidos, mas eu recebi uma palavra muito específica sobre idiomas, que o Senhor ia acelerar o meu entendimento dos idiomas por conta do reino de Deus. E eu lembro que eu senti que era para eu começar a estudar espanhol. E não fazia sentido nenhum, porque eu tava me preparando para ir para os Estados Naquele Unidos. momento, né? Eu tava me preparando para ir para os Estados Unidos. Eu ia fazer meu vestibular, eu tinha escolhido inglês. Não tinha nada que encaixava com espanhol. E eu acordava sábado, 6 da manhã. Pra E fazer. eu falava, Deus, isso não faz sentido nenhum. Por que eu tô estudando espanhol? Não faz sentido. E aí um dia eu fui comprar um moletom na store. E acho que era o JP. Falou assim, Deus tem algo com você na América Latina.
E ele me deu um livro em espanhol. E eu falava, meu, tirando a minha sensação, a única coisa que eu tive que faz sentido foi essa palavra. Nada faz sentido de eu aprender espanhol. Até que a gente fez um evangelismo de rua na Paulista. E a primeira pessoa que eu fui orar, ela falava espanhol. E quando ela aceitou Jesus, ela repetiu a oração em espanhol. E eu senti uma convicção no meu espírito de, tipo, continua. Quando eu cheguei em El Salvador, os líderes perguntaram, né? Você fala espanhol? E eu falei, não, eu falo português e inglês. Eles, tudo bem, que a gente precisa de tradutor. Eu falei, eu não falo. E aí, eu tava no avião e eu comecei a conversar com uma mulher. E ela tava doente, eu orei por cura, muita coisa. Aí o líder que tava do meu lado falou, eu não sabia que você falava espanhol. Aí eu falei, nem eu, assim, o Espírito Santo me deu as palavras. E aí chegava lá, eu só sei que no meio da viagem, eu era uma das tradutoras. Tipo, ia orar pelas crianças e eles me chamavam e eu falava, eu não falo espanhol, tipo assim, eu falo português. E aí o Senhor me lembrou, lembra que você foi fiel quando não fazia sentido você aprender. Porque ser fiel é você obedecer sem entender. Porque você tá assim, Deus, não faz sentido, mas eu confio tanto no seu caráter que eu vou obedecer. Porque mesmo que eu não entenda, o Senhor não é o meu, o Senhor é o fim. Confiar no Senhor já é o suficiente, sabe? Então, tem coisas, às vezes, Deus me fez estudar 2, 3 anos uma língua que talvez eu usei 7 dias da minha vida para alcançar pessoas que eu nunca mais vou ver. Mas algo que para mim eu posso esquecer, mudou a eternidade de uma pessoa, sabe? Você tá em outro país, uma pessoa que você orou, que aceitou Jesus, você foi embora, você voltou para sua vida, mas a eternidade daquela pessoa foi transformada. Você mudou a vida dela, da família, a geração. Exatamente. Né? A gente E às vezes você mudou uma geração, uma nação. Exato. Porque o Moody, eu não vou lembrar agora, porque eu já estou muito com a idade avançada, mas o Moody foi o maior ganhador de almas do mundo. Aquela história que uma pessoa foi evangelizar ele, não é uma coisa assim? Acho que é do sapateiro, alguma coisa assim. Sim. Acho que um sapateiro que evangelizou ele, cara. Então, Uma pessoa, você ganhou uma pessoa, essa pessoa ganha muitas outras. Exatamente. Então você não sabe o que é de fato ali. Pode ter mudado uma história de uma nação, de Exato. uma geração, com né? certeza. Não, e assim, a gente também tem um entendimento quando você vai fazer missões, de você nunca se colocar num lugar egoísta de que você tá indo lá só para entregar e você vai ensinar e você que vai falar, porque eles vão te ensinar muito mais do que aquilo que você pode entregar. A gente participou de uma cruzada e eu vi milagres e maravilhas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Tipo, pessoas levantando de cadeira de rodas e assim, com muleta pra cima e quebrando óculos. E assim, você viu, não é alguém te contou, você tá ali vendo. E uma viagem que pra mim durou 10 dias, uma pessoa que não andava por 40 anos, ela vai começar a andar. Então, assim, mudou a vida dela, sabe? E a gente tem esse entendimento, porque algo que eu aprendi que me marcou nessa viagem, todas as escolas que a gente foi ministrar, que eu perguntei pedido de oração, nenhuma das crianças pediu algo pra elas mesmas. Tipo, isso era algo que quando caiu minha ficha, que eu cheguei no quarto assim de noite, eu chorei. Porque eu falei, Deus, todas essas crianças, elas têm uma condição financeira péssima, elas estão indo para escolas, muitas das crianças que estão indo nessa escola é porque elas não têm o que comer em casa, então elas vão para a escola para comer. A escola é um refúgio, né? Exato. E eu chegava e eu perguntava, você tem um pedido de oração? Ai, a minha mãe foi presa, você pode orar por ela? Ai, a minha avó tá doente. Ai, meu pai isso. Ai, ora pra minha família. Nenhuma delas, tipo, eu quero isso. Eu quero receber uma casa. Você pode orar por isso? Eu aprendi, meu Deus, como essas crianças, elas têm um olhar pro próximo que às vezes a gente não tem. Então, assim, eu fui num lugar achando que eu ia ensinar, mas eu aprendi demais. Muda a sua mentalidade sobre, Senhor, como o seu amor, ele é tão genuíno. Eu tô aqui no Brasil e o seu amor me alcança, mas aquela criança lá em El Salvador, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, o Senhor tá amando aquela pessoa lá agora. O Senhor tá encontrando essa pessoa. Então, as missões me trouxe muito essa convicção de, tipo, o Senhor é o desejado das nações, não importa. E assim, eu nunca vi um povo tão prostrado e apaixonado pela presença de Deus. Assim, primeiro louvor num estádio, não tinha luz, não tinha nada. Os adultos, assim, no chão,
chorando pela presença de Deus, assim, com o coração entregue, sabe? Então, acho que você teve essa experiência também, que a gente vai para um lugar e a gente vai com essa mentalidade de a gente vai fazer, e aí o Senhor que tá fazendo em você, Sim. sabe? Na verdade, é uma mão de via dupla, né? Você entrega e você recebe, né? Sim. Uhum. E nossa, quantas vezes eu acho que Deus faz isso no meio das missões pra Até gente. só para concluir, até para não perder o sentido. Senão a gente vai lá e acha que a gente é bom, Exato. né? Não, Exatamente, eu fui lá, eu fiz tal. Não, Exato. eu sou o super-herói. Uhum. Não, você também foi ministrado. Com Então a gente certeza. Exato. entende que tudo é pelo poder de Sim. Deus, né? Exato. E é isso que eu ia falar agora. Eu acho que Deus faz umas coisas às vezes pra gente lembrar que, tipo assim, não é só. Querida, não é sobre você, É. é sobre mim. Porque, tipo assim, Sim. a gente tá lá, a gente começa a ver muita salvação. Aí acho que, tipo, o nosso ego começa. Sim, inflamar. Nossa, que top e tal. Você começa a Você viu a ficar. palavra que eu dei Nossa, eu já dei uma palavra de É, é. conhecimento que eu falei até o nome da mãe da pessoa. Aham. Você fica, assim, com o ego lá em cima. Aí eu lembro de várias vezes que. Porque o Dunamis, ele se move muito com o poder explosivo do Espírito Santo. Então, Aham. tipo assim, é uma palavra de conhecimento, uma cura. Então, não é que você não pode se mover através de um papelzinho, dar um panfleto, não é isso. Mas é que eles já procuram Acredita no sobrenatural. no sobrenatural, no evangelismo Então você sobrenatural. já chegar com uma palavra, Sim. porque às Algo que vezes. gera mais impacto na pessoa, Sim, não resultado. que um panfleto não Sim. gere, são coisas iguais, Formas, né? Formas diferentes. E aí eu lembro de várias vezes que eu tinha uma pessoa que eu sabia que Deus queria falar algo com ela e Deus não me dava uma palavra. E Deus não me entregava nada. E eu assim, mas eu vou ter que ir lá do mesmo jeito. E aí Deus falava comigo, você vai ir e quando você chegar lá, eu te falo. Pra, tipo, quebrar esse orgulho de que é sobre mim, ou Uhum. será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou. Não, você vai lá, e chegando lá, eu tenho. Chegando lá, eu vou te dar essa palavra. E Uhum. aí, tipo, você fica, meu Deus do céu, e se eu não tiver uma palavra? E se Deus não falar. Tipo assim, o A que eu gente vou percebe falar? que Meu. não é a gente. O que eu vou falar? Mas eu não tenho o que falar. Aí você Uhum. chega lá, começa a falar com a pessoa, aí você começa a ver, tipo, um hospital. Tipo, aqui eu fico vendo, eu vejo, eu tento explicar às vezes pra pessoa como eu vejo isso, mas é como se eu visse assim, dentro de mim, eu não consigo ver, tipo, físico assim, mas eu vejo meio que dentro, eu vejo, tipo, na minha imaginação. Uhum. Então Deus começa a me mostrar as Uma visão. coisas, Deus começa a me mostrar as coisas, e aí você começa a falar com a pessoa. E aí você fica aliviado, mas você percebe que não era sobre você, porque você não tinha Uhum. o que falar. Eu não Com tinha certeza. o que dizer para aquela moça. Aí eu cheguei lá, aí Deus falou assim: "Ah, tá. Então você teve fé, você foi radical e Obediente. você foi obediente. Então agora você entendeu te que não é revelar. sobre você." Uma coisa que eu tava pensando em falar isso, e aí você contou essa história conecta totalmente. Que, assim, amiga, eu acho que o que a gente aprende muito vivendo assim é dependência total no Senhor. Total. Eu cheguei nos Estados Unidos e era assim, a primeira vez que eu fui pro Greenhouse, a gente viveu um milagre bizarro, assim, nós duas. Foi mesmo. E aí, beleza, fomos pro Greenhouse, ok. Depois acontecia não sei o quê, e Deus, eu preciso de um milagre pra isso dar certo. E aí, quando tava encaminhando as coisas pra eu estudar lá, se não acontecer uma coisa agora, que o Senhor vai vir, não vai dar certo. E aí eu lembro que eu tava orando um dia e eu falei, Deus, quando que vai chegar um momento que eu não vou precisar? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aham. Tipo, quando que vai? E o Senhor falou, nunca. Porque o dia que você não depender 100% de mim, você vai estar fazendo algo que eu não te chamei. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada de dependência. Sim. Se você tá num lugar que você não depende do Senhor, não foi o Senhor que te colocou lá. Porque Deus é um Deus relacional, Ele quer relacionamento. Então, eu tô aqui vivendo nos Estados Unidos, mas eu tô o tempo inteiro. Senhor, se não tiver a sua intervenção, não vai dar certo. Então, me ajuda na minha incredulidade, aumenta a minha fé e me ajuda a caminhar com o Senhor. E nunca sair desse lugar de dependência. O nosso pastor Theo, ele sempre fala isso. O dia que você tiver uma palavra ou uma visão que cabe dentro de você, que você consegue cumprir com o seu braço, isso não veio de Deus. Porque o Senhor sempre vai te entregar uma coisa que você vai depender dele para Eu cumprir. tenho um amigo, um pastor, que ele está no Texas. Ele está estudando lá na Escola da Adoração. Inclusive a Laura Sogueles é de lá, né? Da Upper Room? Deve ser, eu não lembro o nome. É no Texas. Eu sei que a maioria desses cantores, Ana Paula Valadão, Fernandinho, essa galera
quando quer estudar sobre adoração, música, vai nessa escola lá. Uhum. E ele é de lá. Ele já veio aqui no Brasil algumas vezes, inclusive até pregou num culto de jovens, quando a gente liderava lá. E uma das coisas que ele falou foi sobre essa dependência. Todos os meses ele vivia um milagre. Uhum. Todos os meses um milagre. Porque ele tinha que pagar a faculdade e, tipo assim, todos os meses ali era um milagre, era uma providência de Com Deus. certeza. Não, já chegou vezes, assim, É o maná, né? O povo lá no deserto, Sim, Deus falava assim, não guarde, porque nosso amanhã vai milagre ter do Green mais. House. nossa, sim. É. Tinha vezes, assim, eu gosto muito de anotar, porque foi minha primeira vez morando sozinha, né? Então eu precisava anotar tudo que eu gastava, tudo que eu precisava, as minhas contas fixas. Assim, se teve um mês que fechou a conta de, ah, beleza, eu recebi isso e gastei isso, foi muito. Porque todos os meses era tipo, eu gastei tanto, mas eu recebi um terço disso e Uhum. eu paguei tudo. Era assim, o Senhor vinha no dia e fazia um milagre, mas nunca deixou de acontecer, sabe? Mas eu também tinha plena convicção de assim, o Senhor é o meu provedor. Amém, glória a Deus que tá acontecendo, glória a Deus que a provisão tá vindo. Mas se tiver algum dia que não chegar, é porque o Senhor sabe que eu não preciso. Entendeu? Então você também não se mover nessa É. dependência de vai estar acontecendo, e se não acontecer, Deus, você falhou Uhum. comigo, tipo, o que que tá Uhum. acontecendo, sabe? Mas o nosso testemunho do Greenhouse foi totalmente fé, assim, e confiança Sim. também. Você quer contar? Pode falar como foi. Eu vou contando, mas se eu esquecer alguma coisa, você Tá. fala. Nós fomos para essa escola que a gente estava contando no começo do ano de 2022. E é uma escola que é um valor considerável, assim. Na época, eu não lembro se foi uns 1.000 e pouco. Uhum. Enfim, era um valor considerável. E naquela época, todo mundo que ia praticamente fazia tipo um estilo de rifa, ou alguma coisa Pra para ir arrecadando arrecadar. esse dinheiro. Sim. Então, a gente às vezes postava ou mandava para familiares, pessoas que acreditavam Uhum. naquilo e queriam nos abençoar, né? E aí, eu e a Ana fizemos isso, né? Você fez também, né? Uhum. A gente fez tipo uma tabelinha, não lembro, acho que era uma coisa do tipo, a gente ia postando e as pessoas, tipo, enviavam o quanto elas podiam, tipo, R$ 1. Ah, eu quero enviar R$ 1.000, eu quero pagar tudo. Ah, eu quero Uma vaquinha, né? R$ 500, E, enfim, o dinheiro foi chegando, foi chegando, foi chegando, até que eu acho que o meu tava praticamente pago. Acho que foi isso. O meu tava praticamente pago. E, tipo, tava tranquilinha. Falei, nossa, Deus proveu, glória a Deus, deu tudo certo. Eu lembro certinho do dia. Eu fui tomar banho, caí na água do chuveiro, eu olhando pra cima, e eu ouvi o Espírito Santo. Você vai ter que dar esse dinheiro. Meu Deus. Aí, tipo assim, vamos supor que faltava um dia. Tipo, era hoje, amanhã eu tinha que pagar. Era uma Foi coisa 2 assim. dias antes da Era 2 deadline. dias. Eu tomando banho, vendo a água descer assim, o Espírito Santo, você vai ter que dar esse dinheiro. Eu juro que no começo eu fingi que eu não tava ouvindo assim. Eu comecei a ficar meio. comigo. Eu comecei a ficar desesperada. Essa Mas sabe por quê? música. Porque o dinheiro não era meu. Ah, Então, tipo, se eu desse esse dinheiro, eu falei, os meus seguidores vão acabar comigo, porque eu tô dando um dinheiro que não é meu. E eu coloquei lá que esse dinheiro era pra mim, pra pagar aquilo que eu estava ali fazendo, né? O greenhouse e tal. E aí, no começo, fingi que eu não tava ouvindo, mas começou a ficar uma coisa tão forte dentro de mim. Tipo, você vai ter que dar esse dinheiro, você vai ter... E eu comecei a ouvir como se estivesse ecoando no banheiro, assim, ó. A voz de Deus. Uma coisa muito estrondosa. Aí eu saí do banho. Aí, você tinha mandado uma mensagem? Aí, enquanto isso, o meu ponto de vista. Ah, é. Eu tava arrecadando dinheiro e chegou uma hora que parou. Tipo assim, faltava um valor exato e parou. E eu tava em paz, porque eu tava assim, em 2 dias eu consegui quase tudo. Então faltam 2 dias. Vou Mas pagar. ao mesmo tempo eu tava preocupada, tipo, mas faltam 2 dias, ok. Aí eu lembro que eu acordei e eu tenho muito da minha rotina, acordar, arrumar a cama. E aí, todos os dias que eu acordava, eu falava, Senhor, por favor, faz um milagre, vem com a sua intervenção. E aí, nesse dia, eu acordei e eu falei, não vou pedir, eu vou agradecer. E eu lembro exatamente que eu acordei e eu falei, Senhor, muito obrigada, porque hoje é o dia que eu vou pagar o meu greenhouse. Aí eu terminei de arrumar a cama, meu celular tocou. Você me ligou. E eu falei, Ajuda, eu quero saber que horas que a gente vai, porque ela era de Minas, ela ia vir pra minha casa pra gente ir juntos. Deve saber as coisas. Aí eu atendi a voz da Ju assim, miga, desse jeito, com o sotaque dela, miga. Aí eu, oi, que não sei o quê. Ah, não, tô bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já pagou, né? Já pagou o seu greenhouse? Aí eu, não, amiga, falta... Aí ela, tá.
então você me passa seu Pix que eu vou te transferir R$ 600. E era exatamente o valor. Tipo assim, nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos. Aí eu, amiga, você tá doida? Não, você tem Tipo, que você pagar. tem que pagar o Você tem seu. que pagar o seu. Ela, amiga, Deus me falou, se eu ficar com esse dinheiro, eu vou estar desobedecendo. Aí eu, então esse aqui é meu Pix. Aí eu falei, então tá, né? Então Aí eu, obedeça, seja fiel. Aí eu falei, amiga, mas você tem certeza? E ela assim, ela falou, tenho. E aí eu, não, amiga, então vamos orar, que agora a gente vai conseguir. Sim, isso é um ponto. Quando eu eu saí do banho, aí tava muito forte a voz. Aí eu comecei a orar pra entender quem era a pessoa. E aí eu comecei a orar e tipo assim, tá, agora eu preciso entender quem é a pessoa. E aí eu lembro de estar, tipo, rolando o WhatsApp, Instagram e ver que a Ana tava postando as coisas. E aí na hora o Espírito Santo, é pra ela. E aí foi quando eu fui mandar essa mensagem. Só que eu falei, eu vou primeiro perguntar se ela já pagou. Porque às vezes, se ela já pagou, eu tô ouvindo errado. Sim. Vamos supor, né? Pra outra pessoa. Então eu falei, vou perguntar, você já pagou? Ah, não pagou. Eu falei, não, então tem certeza que é pra ela. Uhum. Aí eu fui em ver. Agora pode continuar. Foi. Aí, nisso, eu peguei e postei. Gente, o Senhor fez um milagre e tudo mais. A Ju, a gente contou nesse lugar primeiro pra testemunhar, pra, né, encorajar as pessoas, mas também pra ser Dar um fiel. feedback pra isso, de eles. tipo assim, ó, eu sei que vocês estão ajudando a Ju sentiu de me abençoar. E aí eu falei, então se você tava no seu coração pra me ajudar qualquer coisa, agora vamos ajudar ela. E aí foi tipo no mesmo No dia. mesmo dia. Glória a Deus. No mesmo dia, as duas acordou, sentei, tipo, não faço ideia quando eu vou pagar isso. E as duas foram dormir Com o com negócio o negócio pago. pago. E foi muito um lugar de confiança, porque assim, tudo que ela arrecadou, ela pegou e investiu em mim. Então era assim, ou vai, entendeu? Mas foi muito linda, assim, a comoção do pessoal. Porque a gente pensou assim, nossa amiga, como que a gente vai contar isso? O pessoal vai ficar muito bravo com a gente. É, Tipo, comigo principalmente, porque os meus seguidores tinham enviado pra mim, né? Então, tipo assim, É eu uma fiquei muito Quebra de preocupada. confiança, né? sim, Meu, foi um negócio tão de Deus foi. que os Deus. seguidores dela e os meus começaram a, tipo, Celebrar com a É. gente, eles ficaram muito felizes. muito felizes. Mas é porque também acho que a gente teve muito discernimento de como contar, de tipo Sim. assim, ó. É uma Sim. palavra, entendeu? É. A gente tá sendo obediente. E aí, nossa, foi muito positivo. Isso encorajou muitos. E foi um testemunho muito bom, porque depois, nas outras escolas, tipo, agora eu fui servir no Greenhouse, tinham várias meninas. Tipo, eu tô aqui porque na época que você fez a escola, eu te acompanhava. E você e a Ju, e aquele milagre que Deus fez. Então, assim, igual a gente tava falando no começo, um sim nosso, a gente não sabe até onde os frutos Até onde desse sim vai. pode ir, sabe? Sim. E nossa, foi muito legal que várias meninas, assim, da nossa idade, mais novas, tipo, eu acompanho vocês e eu conheci o Greenhouse e hoje eu tô aqui. Foi muito legal. Amém. Pessoal, a gente tá chegando ao final aqui, né, do nosso podcast. Olha, eu sei que vocês têm muita coisa para falar, a gente pode até marcar uma outra vez, né? Sim. A gente falar mais sobre isso. Para a gente finalizar, vamos falar sobre algo que é muito importante também na vida do adolescente, do jovem, é relacionamento. Como é que vocês lidam com isso? Namoram, são noivos? Como é que tem muito assédio, né, de jovens e tal? Como é que é? Como é que vocês acabam Você quer falar primeiro? Vai, se amiga. relacionando, lidando com Boa, Ju. com essa bomba Ju tsunami. dentro? Como é que é? Sim, eu sou solteira. Porque eu também, né, assim, não sei, né, sei lá, porque tá tão complicado hoje relacionamento. Sim, eu sou solteira. E, bom, antes da Farm eu tinha uma visão. Depois da Farm eu adquiri outra visão. Então, a gente tinha muitas aulas de família, muitas aulas de relacionamento e tal. E depois disso, eu comecei a mudar muito o meu jeito de olhar para essas situações, olhar para o relacionamento. Eu creio que antes, assim, sempre eu creio que vai existir, até você começar a namorar, eu creio que sempre vai existir uma certa carência, assim, Uhum. que nós mesmos ou até o inimigo começa a lançar para que a gente, às vezes, tome uma decisão fora da hora, tome uma decisão errada. Mas eu acho que o principal é forjar o nosso coração, sempre ter esse relacionamento com Deus para entender tudo o que precisa acontecer. Então, mais uma vez, Deus, o que o Senhor tem para mim agora? Agora é o momento de eu esperar ainda um pouco.
Então, esse é o momento, é porque eu digo num lugar de uma pessoa que tem 21 anos. Às vezes você é adolescente e tal, então são outros esquemas, né? Outras questões. Mas, o senhor pediu para que eu esperasse um pouco. Então, se o senhor falou isso, pronto e acabou. É isso. Então, é se movendo de acordo com aquilo que Deus fala com você, mas também entender a sua temporada. Às vezes estou fazendo uma faculdade, alguma coisa, vejo que agora não dá. Então, entender também o que você vive. E eu acho que principalmente também ser essa pessoa e procurar ser, eu digo como solteira, procurar ser essa pessoa para ter esse relacionamento, né? Então, esse preparo mesmo é muito importante. Então, quantas coisas na farm eu aprendi que são importantes para que eu faça antes de me relacionar com alguém. A forma como eu trato um homem, como eu cumprimento, como eu toco nele, isso vai definir muito a facilidade que eu vou ter quando eu começar a namorar, porque muitas coisas já vão estar resolvidas, né? Então, eu acho que um preparo para um namoro é muito importante. A Júnia fala muito sobre isso. A forma que você se posiciona. Se posiciona, e como como a gente às vezes olha pra uma pessoa e tipo, eu quero um cara assim, assim e tal, um cara muito de Deus tal, mas você também não tá se preocupando muito com o seu corpo, não tá fazendo um exercício, não tá se alimentando bem, não tá cuidando da sua parte estética, então arrumando seu cabelo, digo isso pras mulheres, né? Então, como é importante você olhar um todo, você olhar corpo, alma e espírito. Você cuidar dos três. Lógico, você não vai estar perfeita para se relacionar nunca. Tipo assim, agora eu cheguei e tô 100% para iniciar um relacionamento. Ninguém, não, nunca. É igual nunca. casamento também. Eu vou, quando estiver preparado, eu caso. Você Nunca vai casar. Então, Você nunca vai estar preparado. Sim, mas é procurar estar o melhor possível e dar o seu máximo, Tá né? pronto, né? Sim. Porque eu acho que assim, o tema de relacionamentos É muito amplo. Envolve muitos tópicos, né? Muita coisa. Igual a gente tava comentando, tem a parte espiritual, mas também vem as partes práticas e que é o que a gente aprende muito com a pastora Júnia, né? Sim. Mas algo que eu acho assim, que eu sempre levo como um lema, que assim, mulher virtuosa, quem a acharás, né? Então primeiro você tem que ser encontrada. Então, você tem que se preocupar como você vai estar quando você for encontrada. Porque, igual a Ju falou, às vezes a gente tá aqui, eu quero um homem assim, 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 mas você não é a mulher pra receber um homem assim, porque ele é tudo isso, mas o que você tá fazendo pra você ser a mulher de Deus pra esse homem de Deus, sabe? Mais um tópico também que você não comentou que eu acho importante é sempre ter referência. Porque por mais que a gente possa sentar aqui e falar coisas que a gente aprendeu sobre família, coisas que a gente está se movendo na nossa fase de solteirice, que é muito importante, a gente tem que viver a fase da solteirice para ter um bom relacionamento e nisso ter um bom casamento, mas a gente não pode ensinar sobre relacionamento, porque a gente não viveu um, a gente não tá num casamento. Então, assim, às vezes você dá tanto valor para aquilo que a sua influencer favorita tá falando de relacionamento. Só que ela tá casada às vezes já. E você não escuta os conselhos dos seus pastores. Você não ouve aquela pessoa que tá discipulando você que é casada há 30 anos, que ninguém conhece, mas tá ali, ó. Passou por todas as fases do casamento, viveu a solteirice, que tem muito mais para falar para você. Então, eu acho que principalmente para as meninas, você tá sendo acompanhada, discipulada, porque além do Espírito Santo, que é a principal pessoa que vai falar para você se você tá pronto ou não, o que você precisa mudar ou não, a pessoa que tá te acompanhando, além dela te conhecer, ela te ama. Então ela conhece você, ela sabe, ó, eu sei que você quer agora, mas lembra que você tá passando por esse processo? Lembra que você ainda tá sendo, por exemplo, curada nesse lugar de paternidade? Será que isso não é uma raiz de carência, de rejeição que você tá colocando nesse menino? Então, você ter boas inspirações, sabe? Igual a gente tá comentando. Pastoras, mulheres de Deus que tem aí conteúdo no YouTube, na internet, na igreja, que fala sobre relacionamento. A gente tava até comentando essa semana, né, amiga, que a gente tem pensado muito nas meninas da nossa geração. De, tipo, ter algo, esse é até o nosso propósito e o que a gente tenta fazer com as nossas redes sociais, que é trazer esses conteúdos para as meninas, de um lugar onde elas possam se alimentar também, de ter, tipo assim, nossa, eu quero ouvir alguém falando de relacionamento, mas eu quero ouvir alguém falando do porquê eu preciso me exercitar, mas eu quero ouvir alguém falando porquê que eu tenho que ter uma rotina, e é algo bem legal até, que
eu tô desenvolvendo, assim, me juntei com umas pessoas porque a gente quer fazer uma plataforma, assim, para as meninas mesmo, Aham. que vai se chamar Glow, pra gente ter nesse lugar vários conteúdos de vários temas, pra realmente trazer uma visão nova pras meninas, pra inspirar, e não só ficar falando o que você precisa fazer, mas ajudar elas a ter o como fazer, sabe? Porque é fácil a gente falar, você tem que ter um bom casamento, você tem que fazer isso, você tem que Sim. fazer isso. Mas como? Como? Que essa é a maior dúvida, Aham. né? Quando for fazer o lançamento dessa plataforma, vocês vêm aqui para divulgar. Tá Tá bom. Tá bom? Tá logo Pessoal, aí. estamos chegando ao final aqui. Quero agradecer a Ana e a Ju, duas meninas de Deus que compartilharam um pouco das suas vidas, da sua história. E eu sei que tem muita coisa ainda, né? Tinha muita coisa para falar, mas por causa do tempo, e sei que elas também têm compromisso também. Mas eu quero agradecer aqui, parabenizar vocês por essa disposição para o reino de Deus, se colocar num lugar de servas, né? De obedecer. A gente sabe que o mundo tem muita coisa para oferecer e vocês fizeram uma escolha, né? O chamado de Deus na vida de vocês, isso é muito bonito. Eu, como pai, como líder, pastor, eu admiro muito vocês por conta dessa decisão que a gente sabe que não é fácil. E eu sei que da mesma forma que Deus tem honrado e abençoado vocês, vai continuar, né? Amém. E isso que vocês estão fazendo, esse momento que você falou aí dessa temporada, pode ter certeza que isso é algo que vocês estão plantando, que vocês vão colher no casamento, nos Amém. filhos de vocês, né? Então, o que você falou, essa temporada é muito importante, porque se você não viver esse momento, você Isso. vai ultrapassar, Pular processo. pular processo, e aí você vai pulando processo, ou seja, vai viver sempre uma vida incompleta. É Uhum. verdade. Você nunca foi aquilo que você era para ter sido, porque você não quis ser naquele momento, você quis ser algo que Deus projetou para você no Uhum. futuro. Então, Sim. parabéns por essa visão. Muito Obrigada. feliz em conhecer vocês. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, foi muito legal, amei Sim. estar aqui, de verdade. Sim, foi bem legal. Uma conversa muito. Com vários pontos, acho que muito Isso. importantes, né? Verdade. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. E toda semana tem gente assim de Deus para compartilhar um pouco das suas histórias com a gente, tá bom? Quer deixar as redes sociais de vocês aí pra galera acompanhar, seguir? Fala aí, Ju, né? Vai colocar no rodapé aqui, vai aparecer o Sim. GC, mas O pode meu falar. é Jutsumi, é Ju com H. E é tanto para o Instagram quanto para o TikTok. O meu é ana.souza, porque existem várias Ana Souza, né? E aí, quanto mais A você coloca, mais fácil você me acha. Tá certo. Tá aí, pessoal. Então siga aí essas meninas aí que são de Deus, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. A semana que vem tem mais. Quero aqui agradecer ao pastor Galdino Júnior, que organiza aqui, que nos direciona, né, para que estejamos aqui toda semana compartilhando essas histórias incríveis. Que Deus abençoe o pastor Galdino, a pastora Liliana e também a Work Motors, que é a patrocinadora aqui desse podcast. Então, se você quer trocar o seu carro, comprar o seu veículo, entre em contato com eles, vocês também, viu? Já tem carro? Já tem carro? Eu Não, ainda não. recebo, tá Hã? bom? Eu Receba essa Então palavra. já entra lá no site, lá já profetizam uma BMW, um Tiguan, o que Aleluia, tem eu mais lá? recebo. Uma RAM, o que mais? Fala aí, hã? Uma Ferrari, lá tem Eu tudo, recebo. lá Pago tem na vários Roma. modelos, tanto carro popular quanto carro de luxo também, tá bom, pessoal? Work Motors é uma loja abençoada de confiança e você vai abençoar e será abençoado, tá bom? Deus abençoe, a semana que vem tem mais.